Olá, chegamos com o ADVJus TV, feito com aquele carinho e profissionalismo que você já conhece. Obrigado da companhia de sempre nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia, ADV Especial, Vocabulário Jurídico, ADVJus Entrevistas, ADVJus Sala de Visita e Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora, aqui no ADVJus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso programa de hoje, a gente começa sempre com a praxe, né? Uma notícia de cunho jurídico. Olha aqui, ó, herdeiras de um médico que acumulou cargos públicos devem devolver valor recebido de pensão. A Sexta Câmara de Direito Público do TJ, né, manteve condenação de uma viúva e duas filhas a devolver valor de R$84 mil para a Prefeitura de Embu das Artes. Olha só, de acordo com o apurado em autos, né, o médico falecido ocupava 4 cargos públicos de médico, evidentemente, em diferentes municípios paulistas. Esse trabalhava, hein? Olha, a família, além de tudo, havia pedido benefício, né? Nos 4 institutos municipais de forma simultânea. Conseguiram, mas agora terão que devolver fonte com juro. Nada mais justo, né? Seguimos com o nosso ADVJus TV, agora vamos falar de ADV Especial. Prática processual e sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Confira. E aqui estamos nós no ADVJus para tratarmos sobre direito das sucessões e prática processual. Dentro do processo de inventário, havendo o falecimento, a pessoa deixando o patrimônio, nós temos a abertura do processo de inventário e necessariamente será nomeado um inventariante. Esse inventariante é a pessoa a quem incumbe a administração de todo o patrimônio do espólio durante o período em que durar o processo de inventário até que seja feita a transferência efetiva para os herdeiros, cada um recebendo a sua quota parte. E se no meio deste processo de inventário nós identificarmos que essa pessoa que deveria administrar o patrimônio está dilapidando o patrimônio do inventário? Quais as providências a serem adotadas? Que medidas podem ser adotadas para que isso possa cessar? É importante que, havendo a identificação de que o patrimônio do espólio está sendo dilapidado, que a herança está sendo dilapidada pelo inventariante, que os herdeiros reúnam provas dessa dilapidação e procurem um advogado da sua confiança e ele poderá fazer a solicitação de remoção desse inventariante, a forma de retirar essa pessoa que está administrando o inventário e que seja nomeada uma pessoa em sua substituição, podendo esta pessoa ser um dos herdeiros ou até mesmo, dependendo da complexibilidade da herança, que seja nomeado um administrador específico para aquilo, uma pessoa com competência para fazer a gestão deste patrimônio. É possível ainda que seja feita a lavratura de um boletim de ocorrência e que seja instaurado um processo próprio para apurar quais foram os prejuízos que esse inventariante, que essa pessoa que dilapidou o patrimônio, causou aos herdeiros e ele seja responsabilizado a reembolsar, a reparar os prejuízos que ele causou. Procure o advogado da sua confiança, que ele poderá lhe dar as orientações necessárias para fazer cessar e reparar os prejuízos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, obrigado, doutor. Agora o momento do desafio aqui em nosso programa, o momento do vocabulário jurídico. E a questão é essa aqui, ó. O que reflete o princípio da pacta sunt servanda? O que quer dizer, você sabe? Resposta já no intervalo, ok? Fique ligadinho aí. Sequência agora do nosso programa, nós vamos falar agora de ADV Especial, Direito das Pessoas com Deficiência, com a doutora Samira Andraus Marquezin. Confira.
Olá, eu sou a Samira Andraus Marquezin e defendo os direitos das pessoas com deficiência. Hoje eu falarei do desconto em passagens aéreas para pessoas com deficiência. A Resolução 280 de 2013 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, regulamenta o acesso ao transporte aéreo de passageiros com deficiência ou que necessitem de assistência especial, abrangendo também idosos com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por criança de colo ou qualquer outra pessoa que tenha uma limitação na sua autonomia. Ela estabelece um desconto mínimo de 80% na passagem do acompanhante do passageiro, que não possa realizar sozinho os procedimentos para abandono de aeronave em caso de emergência. Pessoas que viajam em maca ou crianças em incubadora, pessoas que não possam atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência ou que, em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual, não possam compreender as instruções de segurança de voo. O acompanhante deve obrigatoriamente ter 18 anos ou mais e viajar na mesma classe do passageiro, na cadeira ao lado. A companhia também pode providenciar um comissário como acompanhante, se for necessário. A resolução proíbe as companhias aéreas de limitar a quantidade de passageiros com necessidades específicas ou deficiência nos seus voos. Determina ainda que as empresas aéreas devem disponibilizar 50% de assentos do corredor com braços móveis em aeronave com 30 assentos ou mais para esses passageiros. Os assentos reservados devem ficar nas partes dianteira e traseira da aeronave, o mais próximo possível das saídas. A ANAC também determina que é o operador aeroportuário o responsável em providenciar todos os equipamentos usados na locomoção desses passageiros dentro do aeroporto, tais como ambulift, aparelhos de ascenso e descenso, rampas, cadeiras de rodas, etc. Mesmo assim, a empresa aérea continua responsável pelo embarque e desembarque desses passageiros. Para o desconto na passagem aérea, é preciso entrar no site da empresa de sua escolha e uma boa assessoria poderia simplificar toda essa exigência legal. No nosso próximo encontro, eu darei mais detalhes de como conseguir os descontos e em breve eu voltarei com mais direito das pessoas com deficiência. Até lá! Ok, muito obrigado. Meus amigos, há poucos dias tivemos aí um evento importantíssimo na Casa do Advogado que envolveu as matérias de direito condominial e direito imobiliário. Direito imobiliário e direito condominial. Pelo lado do direito imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcângelo e Dr. Luiz Scavone. E pelo lado do direito condominial, o Dr. Márcio Espímpolo e o Dr. Miguel Zain. Nós estivemos lá. Palestra excepcional, foi muito legal, parabéns aos realizadores. Confira as entrevistas. O prazer é meu, tá? E a gente está fazendo esse evento hoje aqui da Comissão de Direito Imobiliário, né? E da Comissão de Direito Condominial, que é presidida pelo nosso amigo Dr. Márcio Espímpolo, né? Adquirir um imóvel no Brasil, né, é uma tarefa complexa, né, porque envolve uma análise multidisciplinar. Então, hoje nós vamos tratar do assunto à luz do direito civil, do direito do trabalho e do direito tributário, porque as cautelas e os cuidados para comprar imóvel, dependendo do ramo do direito, elas divergem em razão dos institutos que são diferentes também. Então, nós vamos tentar esclarecer isso, inclusive à luz de alteração que nós estamos agora analisando em razão de uma medida provisória 1085 agora de dezembro de 2021. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença, é uma ilustre presença também, não é? É uma honra para a gente ter você aqui. E nós trouxemos aí 2 palestrantes de peso para essa jornada nossa aqui no evento da OAB, né? Das 2 comissões, como você disse, e temos certeza aí que será muito profícua. Quero também dizer que é uma honra hoje estar aqui nessa seccional da Ordem dos Advogados, aqui em Ribeirão Preto, uma seccional tão importante, junto com
meu colega, meu amigo, meu irmão, Márcio Spímpolo, a quem eu considero muito. E nós temos agora mais outras 2 obras também. Nós temos a reflexão sobre o direito condominial e um outro manual da advocacia condominial. Muito interessante também para quem vai começar a advogar, enfim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Os elementos da fraude, pratica fraude contra credores. Ok, reitero agradecimentos e votos aí de êxito, de parabéns aos meus colegas, ok? Na oportunidade também nós falamos com o presidente da 12ª subseção, o Dr. Alexandre Nutti, que deu as suas impressões a respeito desse evento importantíssimo e de quão é importante, né, a presença de membros da diretoria nesses eventos e também da divulgação perante aí a classe advocatícia. Confira. Desejar a você, a toda a sua equipe. O prazer é nosso, muito obrigado pela oportunidade. Realmente, as 2 comissões, como todas também, muito importantes, mas a Comissão de Direito Imobiliário e a Comissão de Direito Condominial são realmente muito ativas, fazem eventos, reuniões cotidianas, são muito ativos mesmo. E hoje nós teremos 2 excelentes palestras, né, excelentes comunicações, Dr. Zain, Dr. Scavone, e vieram de São Paulo, vieram de Cuiabá para fazer a palestra. Então vai ser uma noite muito importante, de muito conhecimento difundido para todos. Mas a gente pede também para os colegas ficarem atentos, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, houve essa palestra e eu não fiquei sabendo. Não dá para avisar um por um, né? Mas fiquem atentos com as páginas da OAB no Facebook, Instagram e no e-mail que a gente manda, porque são comunicações muito ricas e gratuitas, a grande maioria é gratuita. Então, nós não fazemos isso sozinhos, temos toda uma diretoria, muitos colegas que também se voluntariam para nos ajudar e agradecemos sobremaneira o portal ADVJus e nos dá esse espaço e sempre está ao lado da OAB e da advocacia. Muito obrigado, viu, Marcos? Um sistema que é... Ok, muito obrigado, presidente. Agora, momentinho daquele intervalinho aqui no ADVJus, voltamos na sequência. Fique aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico. Gestão de redes sociais. Identidade visual. Vídeos. Contate-nos. O que reflete o princípio da Pacta Sunt Servanda? Acordos legais e livremente formados são leis para aqueles que os fizeram e só podem ser revogados de consentimento mútuo, nos limites da lei. Ok, iniciando o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Agora mais um ADV especial, vamos falar de prática processual penal com o Dr. Joaquim Romão Neto. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus. Teve novidade legislativa na última semana. Foi sancionada e publicada a Lei número 14.344, que cria mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Esta lei foi batizada de Lei Henri Borel, referindo-se ao assassinato do menino Henri Borel, de 4 anos, no dia 8 de março de 2021, lá no Rio de Janeiro, de que são acusados o padrasto, o ex-vereador Dr. Jarinho, e a mãe Monique. O menino teria sofrido lá torturas no apartamento. Dentre diversas novidades, aqui na prática processual penal, o importante é destacar que se incluiu como qualificadora do crime de homicídio, o artigo 121 do Código Penal Brasileiro, quando for praticado contra menor de 14 anos. E mais, a pena do crime de homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de reclusão, terá como causa de aumento de pena de até 2/3 quando o delito for praticado, então, pelos ascendentes, que são pais e avós, o padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, que é quem orienta a educação da criança, empregador da vítima, ou enfim, qualquer pessoa que exerça autoridade ou cuide dela, da criança ou adolescente. Ainda em decorrência da qualificadora, o homicídio contra a criança e o adolescente também tornou-se crime hediondo,
né? E, consequentemente, é um crime inafiançável, não tem anistia, graça ou indulto. Então, o condenado fica também sujeito ao regime inicial fechado, entre outras consequências. Bom, dá uma semelhança também com a Lei Maria da Penha, que é outra importante alteração da Lei Henri Borel, que é a possibilidade de fixação de medidas protetivas quando houver risco iminente à vida ou integridade da vítima, afastando-se o agressor do lar, por exemplo. A Lei Henri Borel, infelizmente, né, também como a Lei Maria da Penha, ela não faz cessar todos os casos de violência contra a mulher ou contra as crianças e adolescentes. Mas o legislador precisa promover as alterações legislativas, adaptando-se à necessidade contemporânea da sociedade. Por isso merece aqui aplauso a nossa nova lei Henri Borel e que no caso concreto a justiça seja feita, né, que é um caso tão triste da sociedade brasileira. Voltaremos em breve com um novo tema da prática processual penal. Obrigado. Sequência do nosso programa, agora é o momento da sala de visitas, a entrevista no estúdio do ADVJus TV. Nós recebemos o Dr. Luciano Sintra, ele é advogado em causas de direito médico. Muito legal a participação do Dr. Luciano. Confira. Legal, com imensa satisfação eu estou recebendo aqui na sala de visita do ADVJus TV para dar aqui as suas respostas a respeito de direito médico, sua área de atuação, o Dr. Luciano Sintra. Ele é meu colega advogado, possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. Dr. Luciano, muito obrigado da presença comigo hoje aqui no ADVJus TV. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar. Muito obrigado. Espero corresponder aqui à importância do programa. Com certeza, doutor. Olha, uma pauta interessantíssima, né? As responsabilidades dos planos de saúde perante os clientes. Aqui, você que acompanha o ADVJus TV já viu algumas vezes a gente falar a respeito do plano de saúde da ótica, da pessoa ligada a essa importante vertente. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da ótica, olhando mais aí para o lado do consumidor, é a área de atuação do Dr. Luciano, né? Doutor, antes de mais nada, eu acho que é sim importante, né, sublinhar a importância, né, dos planos de saúde aqui no Brasil, né, doutor? Sim, sim. Plano de saúde é extremamente importante, né? A gente tem um SUS, que também é muito importante, mostrou essa importância na pandemia. Sim, verdade. Só que quando a pessoa ela precisa de um atendimento mais célere, ela precisa de uma especialidade um pouco melhor, de uma atenção mais, um foco melhor nos seus problemas, recorre ao plano de saúde. No Brasil, o plano de saúde tem um papel muito importante, inclusive para desafogar o SUS, né? Então a importância é gigantesca, né? É inegável, né? E justamente é o que o senhor já deu aí o spoiler, né, doutor? Nós temos também essa outra importante frente, né, que é justamente o SUS, mas infelizmente o serviço ele é um pouco deficitário, né? Deixa um pouquinho a desejar. Não, o SUS deixa a desejar. Né? A gente tem que pensar assim, o que é o SUS? O SUS é um plano de saúde, entre aspas, com 200 milhões de clientes, mais de 200 milhões. Né? Então, assim, tem deficiências, tem carências, precisa melhorar, é importante. O SUS no mundo, o SUS é uma exclusividade. O Brasil tem uma referência, né? É uma referência. Alguns países, a Inglaterra tem um sistema de saúde público muito bom, mas tem países, Estados Unidos, por exemplo, você não tem um sistema público de saúde como temos aqui. Como temos aqui, Então, a Itália não tem. Então, o SUS é importante, precisa de melhoras e depende da vontade política. Né? Certo. Então, a gente vive nesse meio de SUS e plano de saúde. Aí que está a importância de complementação do SUS, que são os planos de saúde que fazem essa ponte. Aí. Verdade, é isso mesmo. E é como o senhor mesmo falou, né? Só na pandemia aí já deu para ver o quão é importante a colaboração, né? O SUS, né? O gigante SUS, né, doutor? Vamos assim dizer, né? Agora, os valores aplicados, doutor, pelos planos de saúde, na verdade, eles são exorbitantes em relação àquilo que eles dispõem ali pelos seus associados, doutor? Sim. Aí a gente tem que pensar assim, doutor. O
que a gente busca quando adere a um plano de saúde? A gente busca um serviço melhor, né? Sim. O preço, o valor, ele depende, tem uma faixa etária, ali tem as composições de faixa etária e valores. A reclamação que eu recebo são a questão dos reajustes. Certo. Que é mais recorrente. Então tem critérios de reajuste. Tem o reajuste por faixa etária, que vai ficando mais velho, vai ficando mais caro o plano. E tem os reajustes como esse que vai ter agora, recentemente de 15,5%, que é o reajuste técnico, vamos dizer assim, aquele que é autorizado pela ANS. Certo. A reclamação principal é a abusividade no reajuste na faixa etária. Sim. E esse reajuste agora que vai vir, que vai gerar muita reclamação que também. É o reajuste anual e ele é estabelecido, né, divulgado lá pela própria ANS. A ANS tem os critérios que eles se embasam para fazer o reajuste, o critério 80-20, 80% do reajuste é vinculado a aumento de custos dos planos e 20% PCA, que é o índice aí de inflação. Doutor, agora esse reajuste que está na mídia, inclusive aí, desses de 15,5%, aí tem afirmações aí que dão conta de que ele é da ordem, sendo nessa percentagem, ele é um dos maiores da história, doutor. Sim. Foi um reajuste que a ANS entendeu que, em decorrência da inflação que estamos vivendo, né, nossa realidade, infelizmente, e o aumento dos custos do plano de saúde, aumento de procedimentos, de custo de medicamentos, de custo de materiais, de produtos, essa composição gerou esse aumento que é um dos maiores. E é como o senhor me falou agora mesmo nos bastidores, né, doutor? Esse aumento, apesar da gente também levar um susto, né, por causa dessa percentagem alta aqui, ele, para ser divulgado e ser aplicado, é porque a ANS, ela levou todas as provas, né, de que realmente a aplicação está sendo correta. A ANS, ela para autorizar esse aumento das operadoras, né, de plano de saúde, ela tem critérios já estabelecidos em resoluções, né, uma composição ali que eles fazem. O cálculo não é um cálculo simples, tá? É uma fórmula que eles aplicam lá internamente, bem complexa, né? Certo. E aí chegaram nesse valor de 15,5%, que inclusive já recebemos notícias que o diretor-geral da ANS vai ser convidado para explicar isso perante o Congresso Nacional, né? Não vai ter muito efeito, mas... É isso mesmo. Doutor Luciano, agora a gente quer fazer aqui uma colocação, até quase que uma brincadeira, né? Dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso, né? Então os reajustes são assim, que ocupam ali a principal reclamação dos brasileiros, né? Mas assim, quais o senhor reputaria, né, as principais fontes, né, de reclamações de quem tem o plano de saúde, além da questão do aumento, doutor? Sim, as reclamações que a gente mais recebe no escritório são com relação à negativa de procedimentos. A gente também recebe muita reclamação de negativa de medicamentos. Essas reclamações permeiam, né, e inclusive erro médico, que às vezes a gente recebe também no escritório, a questão vinculada ao erro médico. Essas reclamações, elas são corriqueiras, né, na nossa profissão, no nosso dia a dia, né? Certo. Corriqueira também é a questão relativa a algumas cláusulas contratuais, doutor, porque às vezes a pessoa vai lá, ela celebra o contrato sem uma assessoria competente e depois ela acha que aquilo está sendo contemplado e não está. Isso também acontece? Acontece, e o problema é que são contratos de adesão. São aqueles contratos que a operadora oferece e o consumidor tem duas opções. Ou assina ou não assina. Se assina, adere àquelas cláusulas que já estão pré-fixadas lá no contrato. Isso não quer dizer que ele não possa ser discutido, aquelas cláusulas, no âmbito judicial. Se há uma abusividade, é garantido ao consumidor a discussão em juízo. Mas, por incrível que pareça, acontece muito de ter cláusulas abusivas, sim. Agora,
Assim, o senhor acredita, doutor, ser assim, uma grande falha, né, do consumidor? O senhor já falou que o contrato ele já está ali pronto, né? Você quer o plano, as cláusulas são essas aqui. Mas não seria talvez aí uma de cautela, né? Aquela pessoa que vai fazer assinatura, né? Vai celebrar um contrato, e se ele tem uma dúvida, me parece que seria de bom grado ele procurasse um profissional, né, da advocacia especializado, para que ele tivesse ali esclarecido aquelas dúvidas, né? Que o pessoal acha que não esclarece muito não, né, doutor? Na hora da celebração. Na hora da celebração, não existe aquela tensão pré-contratual, né? O auxílio de um profissional do direito, um advogado, é importantíssimo, porque ele vai fazer a advocacia preventiva. Ele vai orientar o cliente, aquela cláusula pode gerar essa situação, aquela outra cláusula pode gerar outra situação. Então, o que é a função do advogado? Prevenir o cliente sobre eventuais problemas que podem ocorrer no futuro. Isso é importante ter uma assessoria jurídica. Uma assessoria jurídica, sim, né? Extremamente importante. Meus amigos, nós chegamos no finalzinho da sala de visitas aqui do ADVJus TV de hoje, que honrosamente recebeu a presença do meu colega advogado, o doutor Luciano Sintra. Muito obrigado da presença comigo no programa, doutor. Eu que agradeço, doutor Marco. Foi um prazer enorme tocar algumas ideias aqui sobre esse ramo do direito que é extremamente importante. Agora sim, o momento do programa em que eu sempre digo a mesma coisa. Gosto muito, momento divino. Veja aí. Vinho Quinta do Crasto Douro. Vinho tinto de cor vermelho rubi. No seu olfato, aroma de frutas vermelhas e elegantes, notas florais que lembram violetas. O paladar, taninos expressam uma textura fina, envolvido por notas de frutas frescas. Uva, tinta barroca, roriz, turiga franca e turiga nacional. Ele é produzido pela Quinta Crasto Douro, Portugal. Sua harmonização excelente com carnes grelhadas e massas com molho de queijo. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, fechando o ADVJus TV de hoje. Fico feliz demais de ter sempre a sua companhia aqui comigo, ok? Muito obrigado. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá você também fazer parte deste hall incrível de advogados de destaque. Semana que vem voltamos com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até o próximo.